conversa aqui comigo agora é Daniel Bison. Daniel, muito obrigada pela presença ao vivo. Sei que você deve ter saído aí de um percurso longo, porque parece que não, mas Minas fica bem longe de Roraima, especialmente com essas conexões malucas que a gente é obrigado a fazer quando sai, né, do restante do Brasil para chegar nesse Brasil do hemisfério norte. Boa tarde, viu? Boa tarde, Consuelo. É verdade, foi uma longa jornada estelar, né, de lá para cá, várias conexões, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês em Boa Vista. A cidade maravilhosa, as pessoas muito receptivas e realmente para mim um prazer. É a primeira vez que você está vindo aqui, né? Exato, primeira vez. Aqui como se diz, mais pro norte eu já tinha vindo no estado do Amapá no ano passado, mas aqui em Boa Vista, em Roraima, a primeira vez. Já deu para você dar uma olhadinha, dar uma zapeada na cara da cidade? Já deu para dar uma olhada, deu para tomar um suco de cupuaçu, sorvete de cupuaçu, dei uma corrida na cidade ontem também. Já deu uma... Bom, tá faltando uma coisa aí que a gente vai, né, com certeza pedir para a família César batizar você com as águas do Rio Branco, porque quem bebe da água do Rio Branco volta sempre. Eu ouvi falar. É uma tradição boa essa. Então, olha só, a gente tem aqui um hábito na nossa entrevista, Daniel, de tentar mergulhar um pouco no universo dos nossos convidados. E a gente queria saber, né, como foi que se deu, até porque eu tenho um número grande de jovens, né, a minha galera Tim, que eu adoro, que está sempre se preparando aí para os vestibulares da vida, e a gente sempre gosta de pegar uma caroninha nas dicas para o mercado de trabalho, das trajetórias de sucesso dos nossos convidados. Eu queria saber como foi que aconteceu com você, essa escolha profissional, o que você decidiu fazer, né, o curso, como foi também, já no próximo momento, essa sua pós-graduação em marketing, né? O que foi que norteou? Qual é a dica que você dá para quem está pensando em ir nessa direção? Certo. Bom, falando resumidamente da história, hoje eu sou conferencista profissional, faço conferências em todo o Brasil, em alguns países da América Latina também. E a minha palestra segue uma linha um pouco diferente, que é a linha da andragogia, ou seja, é o equivalente à pedagogia, só que para o adulto. Então, as palestras tratam dos temas da gestão moderna e eu uso uma ferramenta que me acompanha desde que eu era novo, que é o ilusionismo. As palestras, então, mesclam conhecimento e entretenimento, mas com foco no conhecimento. E essa história começou já desde novinho. Minha mãe me levava muito ao cinema, isso me despertou um espírito de imaginação e eu achei no ilusionismo, quando criança, uma vontade, um talento ali, uma vocação. Digamos que eu tive uma oportunidade de descobrir algumas inteligências dominantes que faziam parte do que eu queria ser. E logo mais à frente a vida passou, eu frequentei a escola normalmente, etc. Minha formação é na área de marketing e quando eu comecei a estudar o marketing, eu notei que eu poderia fundir as duas coisas. O marketing, a gestão, com o ilusionismo, com o entretenimento, porque não só o ilusionismo, mas outros elementos interessantes, humor inteligente, né? Aquela mescla de coisas que provoca a aprendizagem mais facilitada do adulto, do jovem. Então, essa foi a história. Em relação à contribuição para os jovens, esse assunto parece telepatia que está acontecendo aqui agora, porque é exatamente o capítulo que eu escrevi no livro Ser Mais em Gestão de Pessoas, ele fala sobre isso. Hoje nós temos um problema sério no mercado de trabalho. Qual é? Nós temos um apagão de talentos. Parece uma corrida de gato e rato. As empresas estão correndo atrás do cara bom para trabalhar, o cara competente. E as pessoas estão correndo atrás do bom emprego. Então, mas eles não se acham. Por que eles não estão se achando? Porque falta gente qualificada no mercado. É incrível isso, assim, falar isso hoje no século XXI, mas é a verdade. E por que falta gente qualificada no mercado de trabalho? Aí está o pulo do gato. Porque nós temos um modelo de formação que não é só de educação. Vamos dizer, a responsabilidade não é só da escola. Mas nós temos um modelo de formação do indivíduo que ele ainda é muito fechado somente ao percurso natural que a escola oferece. Então, quem tem a oportunidade de estudar está dentro daquele formato tradicional de educação que ignora outras inteligências que o sujeito poderia desenvolver. Então, a grande questão é a seguinte: a ordem do sucesso, né, ninguém tem certeza de nada.
Mas dentro do que nós podemos controlar, a ordem do sucesso é, primeira coisa, o modelo de formação das crianças e jovens, desde a infância das pessoas, ele tem que se abrir mais, se expandir. Ou seja, as pessoas, a criança e o jovem tem que ter a oportunidade de vivenciar práticas diferentes que estão ligadas a várias possibilidades de profissões. O cientista americano Howard Gardner publicou a teoria das inteligências múltiplas, mostrando que o ser humano tem 7 inteligências diferentes. Então, isso quer dizer que as pessoas elas aprendem de forma diferente e elas têm talentos diferentes. Então, a primeira coisa é estimular diversas oportunidades para o sujeito descobrir o talento. Se ele descobrir o talento dele, ele tem uma série de profissões que cada uma dessas inteligências ou da combinação delas pode oferecer possibilidades. Então, por exemplo, o sujeito com uma inteligência linguística desenvolvida, ele pode ser um orador, ele pode ser um advogado, ele pode ser um radialista, né? O exemplo da nossa amiga Consuelo. Ele tem uma inteligência linguística, ele sabe falar bem, ele se expressa bem. Então, os caminhos são diversos. E se ele descobrir o talento, inevitavelmente ele vai ter prazer de trabalhar e competência no que faz. Então é isso que falta no mercado de trabalho. E é essa a contribuição, assim, da minha experiência profissional. A gente percebe, olha, é uma pena que rádio não tem imagem, para você que está nos ouvindo agora, ver como os olhos do Daniel brilham quando ele está falando disso, o que demonstra que ele está dando um toque muito importante, né? E a gente até aproveita esse gancho, porque, veja, nós estamos vivendo aí no Brasil inteiro um momento de eleições, onde nós vamos eleger prefeitos, em todo o país, né? Em todas as cidades, das maiores às menores. E é muito importante que esses novos gestores tenham um olhar, ou pelo menos uma vontade verdadeira, de mudar esse modelo de educação muito mais do que superado. Eu acho que é uma coisa quase que leva todos os nossos jovens ou as nossas possibilidades de talentos a se resumir em compartimentos muito estanques. E o processo de vida é um processo de troca, de eterna construção, não é, Daniel? Então, se esses novos gestores procurarem olhar a escola, né, como um espaço para se garimpar talentos, quem sabe a gente consiga aproveitar melhor essas possibilidades que a gente tem no jovem que vai para a escola e que muitas vezes, por que há tanta repetência? Será que são a maioria dos alunos que são incapazes de aprender, ou é a educação que não está sendo capaz de ensinar, no sentido mais amplo? Quer dizer, aquele professor que ainda tem uma relação, por exemplo, com o computador, com a internet de excelentíssimo, né, na sua relação diária, ele vai levar uma rasteira, ou pelo menos aquele jovem que está ali com o tablet na mão, não vai mais nem querer prestar atenção no que ele está dizendo. Quer dizer, se não se estabelecer novas relações, até face a essas tecnologias que tem aí, né, e que é muito jovem, por ser curioso, lida melhor com ela do que nós, da nossa geração. Então, como você reinventar esses modelos? E isso, claro, passa, a gente sabe, por decisões políticas também, não é? Sim, sem dúvida. É como eu disse, a responsabilidade, a escola, o sistema de educação, ele precisa primeiro começar do básico. Eu acho que se a gente fizer o dever de casa, começar do básico, dar boa educação, é um primeiro passo. Agora, é bem o que você disse, nós precisamos de uma integração, é uma cadeia de valor. Essa formação que abrirá portas para o talento e para a competência e, portanto, para o mercado de trabalho mais farto de pessoas competentes, ele passa por uma integração entre a escola, a família, o berço familiar e o próprio jovem, e é óbvio, as pessoas a vontade política, como se diz, as pessoas que dão subsídio para o desenvolvimento do cidadão, não só da educação. Então, o que a gente precisa é de abrir a cabeça. Nós estamos no século XXI, numa era em que, uma das coisas que eu vou falar na palestra hoje é sobre gestão participativa, mas dentro dessa contextualização, nós estamos em um tempo em que o valor dos produtos, serviços, mercados e profissionais, ele se deteriora muito rápido. O que é inovação hoje, rapidinho deixa de ser. Então, nós precisamos de pessoas capazes de inovar. Imagina se nós vamos ter gente inovadora odiando o que faz. Nunca você vai ter.
as frases comuns, né, engraçadas, a gente vê os trabalhadores, ai, pelo amor de Deus, dá 6, mas não dá 5, dá 6, mas não dá 5, né? O cara está desesperado para ir embora para casa e ele passa a maior parte da vida dele no trabalho. Então, essa infelicidade é muito triste, e ela é triste sob o ponto de vista do indivíduo e sob o ponto de vista do desenvolvimento. Então, é o que você disse. Isso passa por uma integração e por uma iniciativa também política. Com certeza. E olha só, uma coisa também muito interessante da gente ver é como já há em algumas experiências exitosas, até aqui mesmo em Boa Vista e claro, em outras referências de outras cidades brasileiras, um olhar diferenciado, porque era curioso como muitas vezes as políticas focadas na inclusão social achavam que por ser baixa renda tinha que ensinar a ser carpinteiro, nada contra ser carpinteiro, mas por que não também disponibilizar para o cara uma oficina de designer, por que não disponibilizar para aquele jovem também uma possibilidade dele ter acesso e aprender a usar a informática, porque não, quer dizer, a gente percebe que algumas experiências mostram, né, que ao invés de você estar preso a modelos que estão falidos, porque o mercado nem absorve mais essa mão de obra, né, ou também uma outra questão cultural, durante muito tempo os nossos pais, as nossas gerações queriam que nós fôssemos doutores em alguma coisa, e hoje em dia a gente percebe que o mercado muitas vezes valoriza bem mais aquele profissional de nível técnico que faz bem feito e que é tão necessário e que não tem gente preparada para ocupar esse espaço. Quer dizer, como você pegar isso daí, bater no liquidificador e reinventar essas relações? Esse é um ponto muito interessante que você tocou, e ele nos leva à seguinte reflexão. Talvez muitas pessoas imaginem o que eu estou dizendo, ele está propondo uma integração dos agentes que podem mudar a formação do indivíduo, sendo que nós não temos nem a educação de base. Mas aí eu lanço a pergunta, então quer dizer que nós vamos nivelar por baixo? Nós não podemos fazer isso, né? Nós estamos num país que, com todos os seus problemas, o Brasil hoje é um país que está mais que evidente o nível de competitividade no cenário internacional. Enquanto todos os países que eram teoricamente de primeiro mundo, invencíveis, caíram por terra, tanto na América do Norte quanto na Europa, o Brasil está aí de pé. Então, é o que você disse, o que predomina hoje é a necessidade de uma inteligência convergente. São várias competências no mesmo indivíduo. E esse indivíduo, ele não mais tem a necessidade de necessariamente, isso não tem nada contra os doutores, mas hoje em dia o que vale muito mais é a competência. Talvez, como você bem disse, um profissional técnico, ele vai ser muito mais um ótimo técnico, que sabe o que está fazendo, que gosta do que faz, que está a fim de fazer, ele vai ser muito mais valorizado pelo mercado do que um profissional que chega cheio de diplomas de pendurados, mas que fez aquilo por obrigação, ou dos pais, ou porque não teve uma outra alternativa de descobrir um caminho que era próprio dele. Ou seja, o mercado valoriza a singularidade e não mais a diferenciação. Ser singular é ser você, com as suas competências, para oferecer valor para o mercado. Muito interessante. Eu vi também uma coisa que me chamou a atenção, no próprio tema da palestra, que eu achei bem sugestivo: gestão participativa e cidadã. Na prática, por onde passa essa equação? Na prática, o que é a gestão participativa e cidadã? Gestão participativa, falando em primeiro momento, é um modelo de gestão mais moderno, mais contemporâneo. Por quê? O que difere da gestão tradicional? Como o próprio nome diz, ela é participativa, ou seja, as pessoas que antes só recebiam ordens, as ordens que vinham de cima para baixo, agora elas vão circular em 360 graus. Ou seja, cada um vai ser corresponsável pela história da empresa, pela construção do futuro e pelos resultados. Isso presume que as pessoas vão ter que assumir mais responsabilidades, mas presume também que, se elas derem resultado, que é algo que é requisitado há muitos anos, se elas derem resultado, elas serão recompensadas por isso. Então agora sim nós estamos fazendo, a gestão participativa se configura como uma gestão mais justa, porque ao mesmo tempo que ela coloca a tarefa em suas mãos e mede os seus resultados, ela te promove ou te alerta em relação ao trabalho que você vem fazendo. E ela é mais interessante porque ela é mais madura. As pessoas
se comunicam mais. Agora, isso tem alguns pré-requisitos. A gestão participativa, para ela acontecer, a primeira coisa, a empresa é um organismo sistêmico. Então, as áreas têm que conversar muito bem, os setores têm que estar muito harmonizados para fazer essa gestão participativa. A segunda coisa é a flexibilização hierárquica também. Na gestão participativa, a hierarquia não vai sumir, mas ela vai ser muito mais flexibilizada. O supervisor vai conversar com seus subordinados muito mais de igual para igual. É um dar as mãos para trazer mais resultado, sendo que nós somos ao mesmo tempo um indivíduo e um organismo todo, uma equipe. E o terceiro aspecto, que é o mais importante, primeiro, a participação efetiva, ninguém fica de fora, e o comprometimento das pessoas com os resultados. Isso são, assim, as premissas básicas da gestão participativa na prática. Se você gostou da pegada do Daniel Bison, achou bacana o papo? Eu estou gostando muito. Então, você tem um encontro marcado com ele às 19h no auditório do SESI, participando aí da 13ª edição do Fórum de Responsabilidade Social. Olha, é um presente, mais um presente do nosso SESI, 0800, né? Entrada franca, né? Agora lembrando que as vagas são limitadas, portanto você não deve deixar para a última hora. Olha, o que é bom durar pouco, viu, Daniel? Acabou nosso tempo, são 13h22, mas aqui no Espaço do Empreendedor, diante de um especialista que tem até livro publicado, eu não posso deixar de pedir para você deixar aí 3 regrinhas básicas para que os nossos empreendedores consigam ver aquele barulhinho mágico das suas máquinas registradoras turbinando as suas vendas. Porque eu sempre acho que vender é uma questão de estilo, né? Eu acho que a gente está sempre vendendo alguma coisa nessa vida, né? Eu acho que vender não é só para vendedor, muito pelo contrário, eu acho que é pouco para vendedor e mais para o ser humano. Então, eu queria que você deixasse aí para os nossos empreendedores 3 dicas básicas de como a gente pode vender bem. Ok. Primeira coisa, profissionalize a gestão. Se você tem algum processo na sua empresa que ainda não é profissionalizado, não se iluda de achar que tocando o negócio de forma amadora, que isso vai sustentar muito tempo. A segunda coisa é valorizar as pessoas e capacitá-las. Se você quer vender mais, são 2 coisas básicas. Primeiro, o vendedor, o seu colaborador que está lá na frente, ele encarar a venda como sendo, vender ajudar o cliente a ter uma vida mais prática ou mais emocionante. Se o seu vendedor tem isso de espírito, você vai vender por muito tempo. Pode ser também o conceito errado, vender é empurrar um produto na mão do cliente. Dá certo também, só que não por muito tempo. E dificilmente ele vai voltar. E a terceira dica importante procurar estudar e já implantar na empresa um processo de inovação sistemática. Por quê? Porque, como eu disse, o valor dos produtos e serviços se deteriora muito rápido. Então, as empresas precisam de inovar. Então, buscar implantar na empresa processos de inovação controlados. Essas são as 3 dicas para os negócios sustentarem e trazerem o que importa da vida, que é felicidade, né? A gente tem que ser feliz. Com certeza. As empresas precisam inovar e a gente tem que ser feliz. Palavras aqui do nosso convidado de hoje. Ele que é o conferencista logo mais do Fórum de Responsabilidade Social a partir das 19h. Lembrando que você não pode deixar para a última hora porque as vagas são limitadas. Conversei aqui com o Daniel Bison. Muitíssimo obrigada. Agora